Então, a geração de um custo inexistente para gerar um excedente em dinheiro, seria isso? De fato você tinha que gerar, com que seja quem fosse que tivesse que receber, né? Quer dizer, ele tinha que gerar um compromisso da Camargo para que ela pudesse fazer o pagamento, né? Essa era a sistemática, né? Então, em relação à Renest, que o senhor participou do processo, houve a contratação de uma empresa de tubulações? Na verdade, junto ao fornecimento das tubulações para o projeto, né, quer dizer, a empresa que forneceu os tubos, que foi a Sanco, o Sider, aí, né, ela participou desde a fase de negociação junto com o intermediário por parte da diretoria de abastecimento, e ficou combinado que dentro desses preços em que ela fornecia os tubos para nós, estava incluída uma comissão que ia ser destinada à diretoria de abastecimento. Qual que era o intermediário? O senhor Alberto Youssef. E então houve um sobrevalor nos custos dos serviços e bens prestados pela Sunkside. De fato, assim, né, o que nós tentamos fazer, assim, nós contratávamos eles por preços de mercado. E ele conseguia, né, ao que tudo indicava, era uma compra, né, mais barata do que o mercado estava praticando. Então, entre o que ele vendia para nós e que acabava sendo um preço de mercado, ele conseguia incluir essa comissão. Se não houvesse esta comissão, esses preços seriam mais baixos para a empresa, né? E a empresa tinha conhecimento de que nos preços estavam embutidos esse sobrevalor para os pagamentos? Poucas pessoas sabiam disso, né? Quem sabia? Eu sabia, né? O diretor operacional da época. Tem detalhes assim sobre a Sunkside nesse caso? Só para entender a sistemática, mas eu vou ser mais sucinto. Não. Então, Alberto Youssef representava, o senhor falou, os interesses junto à diretoria de abastecimento. Isso. De que modo ele passou em representar esses interesses? Como os senhores sabiam que ele representava Paulo Roberto Costa? Bom, na verdade, o contato dele direto era com o diretor da área comercial, né, que é o Eduardo Leite, que tinha esse contato com ele, né, quer dizer, então ele era usado desde marcar reuniões, para aproximação em relação ao seu Paulo Roberto Costa, era usado o seu Youssef. Havia reuniões em que ambos participavam juntos? Que eu saiba, assim, eu não participei, mas sim, né, há informações de que ele participava em conjunto com o seu Paulo Roberto. E o senhor mencionou anteriormente que a sistemática, o que o senhor imaginava é que os pagamentos iriam para o partido. Mas nunca foi dito por Paulo Roberto Costa ou por Alberto Youssef que uma parte dos pagamentos seria destinada a eles ou a outras pessoas? Ao Paulo Roberto diretamente não, e assim, nós viemos saber isso com detalhes, até quando ele saiu, que houve até, aí eu vinha saber, né? Quando ele, com a empresa dele, né, de consultoria, em que apareceu um valor que seria uma dívida direta com ele ainda, de dívidas da Camargo com ele, né? Quer dizer, nesse instante ficou explícito aí que ele recebia parte desses valores pessoalmente. O que foi? Esses são os contratos com a empresa Costa Global? Sim, são. Como foi a negociação desses valores? Então, de novo, quem negociou foi, né, o diretor comercial, Eduardo Leite, mas aquilo se tratava de uma dívida que vinha desses projetos que a Camargo já vinha realizando e que deveria ser paga, que era uma dívida com o Paulo Roberto. Projetos que a Camargo tinha participado. Tinha firmado a época em que o Paulo Roberto era diretor de abastecimento. Exatamente. E a contratação... Por que foram feitos esses pagamentos, já que Paulo Roberto não era mais diretor, não tinha mais poder de influência? O senhor saberia dizer? Sim, de fato, né, isso até foi uma discussão que eu participei da autorização para esses pagamentos, era o poder a capacidade que ele era uma pessoa que, uma empresa como a nossa, interessava pelo seu conhecimento do mercado, pelo que ele poderia ajudar em projetos futuros, né, quer dizer, então ele era uma pessoa que tinha, naquele momento, ele tinha um grau de influência aí que era interessante para a empresa. Pelas facilidades que a empresa teria com os contatos que ele detinha? Sim, utilização. Ele, inclusive, assim, num primeiro momento, com relação a Camargo, o contrato dele era efetivamente um contrato de consultoria. Depois de algum tempo, até que se transformou nesse contrato em que foi feito para um pagamento de dívidas passadas com ele, né? E sobre as empresas GFD, MO, Rigidez, RCI, o senhor tem conhecimento dessas empresas? Não, vinha ter conhecimento durante o processo. A Camargo não tinha relação com elas, né? Quer dizer, quem era contratada era a empresa fornecedora de tubo, como eu já falei, e ela que fazia os relacionamentos com essas empresas. Então nós não tínhamos pagamentos para essas empresas, né?
Os senhores não tinham conhecimento de como se dava pro... Eu não tinha. Certo. Especificamente, então, com relação à diretoria de serviços, como que se gerava esse excedente de propinas, de valores a ser destinados à diretoria de serviços? A diretoria de serviços, nós, assim, já quando foi passado, já existiam contratos, né, com as empresas do Júlio Camargo, né, quer dizer, e essas empresas que eram usadas para os pagamentos da diretoria de serviços. Quais empresas? Que eu me lembro, né, da Piemonte e da Treviso. E de que modo se dava a contratação delas? Em verdade, eram contratos de consultoria também, né? Quer dizer, e a partir dessas consultorias elas eram feitos os pagamentos como consultoria e depois disso o Júlio Camargo fazia os repasses para a área de serviços. O Júlio Camargo então se identificava como alguém que poderia fazer esse dinheiro chegar à diretoria de serviços. Sim. De que modo foi calculado os valores desses excedentes? Se menciona 1%, o senhor mencionou. Isso. Sempre era esse o valor? Não, isso era tratado pelo diretor comercial, né? Quer dizer, e ele fazia essas contas, até porque tinham esses ajustes aí, né? O compromisso inicial era esse 1%. Agora, havia uma discussão dele com o Júlio aí, que eles faziam esses ajustes desses valores. Eu não participava dessa negociação. Então havia uma certa negociação sobre o valor da propina. Sim. E isso se dava também em discussão sobre forma de pagamento? Sim, nós inclusive tentamos não pagar durante um bom tempo, né? E houve pressão aí para que a gente acabasse fazendo esses pagamentos aí. Uhum. Os contratos de consultoria do senhor Júlio Camargo, havia prestação de uma parte deles ou eles eram 100% ideologicamente falsos? Assim, como eu falei, né, quando eu assumi já existiam alguns contratos desses que eu não sei se aí teve alguma prestação de serviço efetiva. Agora, os que foram feitos aí depois que nós assumimos, que eu assumi a diretoria, eram contratos que tinham só a finalidade de pagamento dessas comissões. Então, após 2008, todos os contratos celebrados pela Camargo... Os novos contratos tinham simplesmente o objetivo de pagamento dessas comissões. Uhum. E o senhor Júlio Camargo apresentava para vocês a parte que ficaria com ele por esse serviço? Isso era discutido? Não foi discutido comigo, mas eu acho que com o Eduardo Leite, sim, ele discutia o que ele repassava e o que efetivamente ficava com ele. Uhum. E quem ficava responsável, o senhor mencionou... repasse para partidos políticos. Quem ficava responsável por esses repasses a partidos políticos? Era o senhor Júlio Camargo. Nosso contato, né, até onde eu sei, era exclusivamente com ele, né? Quer dizer, e ele fazia toda essa transição dali para frente, ele que cuidava, né, o que era para o partido especificamente. O senhor tem conhecimento se o também denunciado nessa ação João Vacari Neto participava desses recebimentos ao Partido dos Trabalhadores? Não conheço. E a forma como o senhor Júlio Camargo fazia para efetuar esses pagamentos ao partido, o senhor saberia dizer? Não sei dizer. E por parte do senhor Alberto Youssef, esses pagamentos ao partido que eu apoiava o diretor Paulo Roberto Costa, o senhor sabe dizer? Não, também não. Nosso compromisso ainda era pagar a Sanco, né, quer dizer, e depois algumas empresas que acabaram sendo usadas para este fim, mas aí a partir daí ele que fazia os pagamentos e quem eram os compromissos. Nós não tínhamos contato, novamente eu insisto, eu não tratava disso diretamente, né, mas acredito que nem o Eduardo sabia. E esses pagamentos aos partidos se dava porque os partidos mantinham os diretores na posição? Sim, o sistema funcionava dessa maneira, né? Quer dizer, esses diretores colocavam que isso era uma obrigação, né? E as empresas respeitavam isso como sendo um dever aí para que os negócios acontecessem. Os próprios diretores então revelavam que eles só estavam naquela posição porque geravam esses pagamentos? Eles revelavam que eles tinham o apoio desses partidos e que a gente deveria, para que isso se mantivesse, as empresas deveriam fazer essas contribuições. Né? Uhum. Com relação às demais empreiteiras, se discutia com as demais empreiteiras formas de pagamento
desses numerários indevidos? Não, cada empresa resolvia os seus problemas individualmente, exceto quando você tinha um projeto que estava em consórcio e que aí esse tema poderia surgir entre as empresas do próprio consórcio. Uhum. E daí, consorciadas, era do conhecimento de todas a operacionalização? No caso da Camargo, sim. Uhum. Com relação ao senhor Pedro Barusco e a participação deles nesses fatos que o senhor está relatando, o senhor tem conhecimento? O conhecimento que eu tenho, de novo, é reportado pelo meu diretor na época, aí, né, quer dizer que houve reunião com o Barusco e que eles trataram disso, né, e que ele declinou que havia esse compromisso que deveria ser cumprido. Eu nunca tratei disso com o Barusco, estive com ele poucas vezes, né, mas ele nunca tratou disso comigo diretamente. Certo. No período em que o senhor participou das reuniões do grupo ou do cartel, circulavam planilhas com divisões de obras, preferências nas reuniões? Sim, quando tinha reunião, né, alguém fazia uma organização até para saber, né, quem que era, quem que estava onde, né, quem já tinha sido atendido, quem não tinha planilhas que mostravam essa organização, sim. E isso era um guia para as próximas reuniões? Era usado, né, para saber, né, sem dúvida, quando tinham as reuniões, isso acabava sendo utilizado. Né? Uhum. E as reuniões ocorriam em que locais, principalmente? Não tinha um local fixo, né, mas teve na sede de várias empresas. Né, tinha reunião na sede da UTC, teve na sede da Andrade, acho que na da OAS também. Não havia um local fixo, né, quer dizer, mas na sede das empresas era onde se faziam essas reuniões. Certo. Excelência, posso mostrar ele uma planilha? Está anexada no evento 4, artigo 48. Dessa ação penal. Então, aquela planilha que foi aprendida na IGV, que existe? Isso, Excelência. Pode mostrar para ele, por gentileza. Gostaria que o senhor observasse atentamente essa planilha, senhor Dalto. Essa planilha exemplifica a divisão de obras da Petrobras perante as empreiteiras? No caso aqui é da Renest, né? Como eu falei, eu não participei, né? Mas no Comperj tinham documentos muito parecidos, né? Quer dizer, que você colocou aqui aponta quais eram as prioridades das empresas e, pelo que vejo aqui, nitidamente o que a Camargo venceu é o que está colocado aqui como sendo a obra que ela colocou como prioridade dela aqui na época. Né? Então, aqui consta, né, como prioridade o COC, foi o contrato que a Camargo acabou sendo vencedora nessa licitação. Né? Uhum. Isso aconteceu também no Comperj e nas outras obras que o senhor mencionou? Sim, no Comperj sim. Em que eu participei, eu afirmo que sim. A época foi fornecido pelo colaborador Augusto Mendonça uma espécie de regulamento de um campeonato esportivo. O senhor tem conhecimento desse regulamento? Eu tenho. Eu não tenho certeza, mas acho que foi até distribuído em uma reunião. Eu não consigo me lembrar com exatidão disso. Mas, na realidade, isso surgiu quando já os processos já não funcionando, o cartel estava com problema, né? As organizações, a organização das empresas não estava funcionando adequadamente, e aí tentou se impor uma regra para isso. Mas, e também, depois de um período, eu parei de participar. Na hora que eu assumi a empresa, em 2011, eu não participei mais de nenhuma reunião e não sei até se isso prosseguiu. Mas naquele momento do Comperj não foi objeto não se usou aquele critério. Aquilo foi uma tentativa, né, de voltar a ter uma... Na realidade, você tinha regras que eram tácitas, né, e tentou se colocar de forma explícita aí quais seriam essas regras aí, né? Perfeito. Uma última planilha, Excelência, que diz respeito ao Comperj, é a seguinte, a folha apresentada.
Então, apresentada também aquele aprendido no Angevix. Isso. Tá. Uma outra planilha intitulada Lista Novos Negócios com PERJ. Essa novamente, né? Ela é de 2008, talvez aqui, eu não sei se eu tive acesso antes, mas indica também aí a preferência e também a que nós tínhamos à época qual era o projeto que era de interesse da Camargo. Tá certo. Obrigado. Com o senhor, a época em que o senhor desenvolveu esses negócios por intermédio do Alberto Youssef, o senhor teve contato com o senhor Valdomiro de Oliveira? Não. As reuniões com o Alberto Youssef se davam em que locais? Bom, eu tive poucas reuniões aí, né? Quer dizer, ele tinha um escritório lá em São Paulo, né? Que às vezes as reuniões se davam lá, né? Uhum. Acho que eu saiba, eram ali que eles faziam reuniões aí. Houve reuniões com Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa nesse local? Que eu saiba, não. E em outros locais, o senhor recorda? Então, o Eduardo me reportava as reuniões, né? E chegou a ter reunião em hotéis, tal, em que estavam presentes os dois, né? E que o Eduardo participou. Uhum. E reuniões em que tivera representante da Camargo, juntamente com o Júlio Camargo, houve alguma dessas reuniões em que participou também o senhor Renato Duque? O senhor tem lembrança? Eu nunca participei, né? Mas há também um relato de uma reunião em que estiveram o Duque, o Barusco, o Júlio e o Eduardo. Perfeito. Seriam essas as questões, excelência. Bom, antes de passar a palavra às defesas, uma questão que eu acabei esquecendo aqui. A Petrobras ingressou pedido de ingresso no feito como assistente de acusação. O Ministério Público tem alguma objeção? Não, excelência. Os defensores têm alguma objeção? Então, admitida a Petrobras como assistente de acusação no processo e, em seguida, pergunto se o representante da Petrobras tem perguntas. Sem perguntas pela Petrobras. Pelos defensores, então, tem perguntas? Os defensores? Sem perguntas? Certo. Um esclarecimento do juízo aqui, muito rapidamente. O senhor mencionou, numa resposta ao Ministério Público, o senhor participou efetivamente dessas reuniões de ajuste de licitação entre as empresas? Do Comperj, sim. Quantas reuniões aproximadamente o senhor participou? Precisar, talvez 4, 5, não consigo ter muito precisamente. O senhor fez uma afirmação que não ficou muito clara para mim. O senhor mencionou da Meide Júnior e do senhor Alberto Vilaça, e o senhor mencionou que a participação era menos efetiva. Eu não entendi os termos. Porque essas reuniões, né, elas nunca se reuniam, as 16 empresas, né? Quer dizer, então, às vezes eram grupos menores, às vezes algumas empresas se reuniam com alguma outra para já estava decidido e havia essa reunião, né? Quer dizer, então, eu não me recordo assim da Mendes Júnior de participar de várias reuniões conosco. Foi nesse sentido. De algumas reuniões participou, com certeza, com certeza. Ela fazia parte desse grupo de empresas? Sim, fazia parte. E o senhor mencionou, também não ficou claro para mim, esse pagamento de propinas que o senhor mencionou que a Camargo fez, isso era um pagamento usual para as diretorias de abastecimento e diretoria de serviço, ou foi algo pontual? Não, era usual, e todos os contratos nossos isso era uma exigência e que já me foi passada, como eu comentei anteriormente, pelo diretor anterior. Ele já existia isso foi passado quando eu assumi a área, né? O senhor tem conhecimento se as outras empresas também efetuavam esses pagamentos? Olha, sim, né? Eu acho, dizia-se, né, que todas efetivamente pagavam. Eu não consigo precisar uma pessoa que me disse isso, mas isso é um mercado, né? Isso era, todo mundo comentava que existia e seria ilógico se só a Camargo pagasse, né? Esse percentual era sobre os contratos, também incidia sobre os aditamentos? Sim, era sobre os contratos e incidia sobre os aditamentos.
E esses aditamentos também eram o mesmo percentual? Normalmente sim, quer dizer, o que havia às vezes era alguma tentativa aí de que se ampliasse o percentual, mas assim normalmente era o mesmo percentual. Agora, de novo, isso era discutido pela área comercial, mas a praxe era, né, o usual era que fosse mantido o mesmo percentual. O senhor mencionou também uma expressão que não ficou muito clara. O senhor mencionou em algum momento das suas respostas que a Camargo teria sofrido uma pressão para fazer esse pagamento? Sim. O senhor pode me esclarecer? Posso. Por exemplo, no caso da Renest, né, quer dizer, quando nós assumimos a área, a gente tinha acabado de vencer esse contrato, né, a licitação já tinha sido vencida pela Camargo, e nós percebemos um movimento interno lá para que o contrato não fosse assinado, né, quer dizer, por parte da diretoria de serviço principalmente. Aí, né, quer dizer, então, houve reuniões com a diretoria de serviço, né, quer dizer, para que tentar entender o porquê, já que nós tínhamos vencido, o contrato já tinha havido a decisão sobre a licitação e ainda assim o contrato não era assinado. Né, quem estava presente nessas reuniões? Eu estive numa reunião em que fomos perguntar ao Duque, né, quer dizer, foi até quando eu o conheci, que foi ao final do ano de 2009, se eu não me recordo, se eu não me engano, em que eu estive numa reunião, eu e o Eduardo Leite estivemos numa reunião em que fomos questionar o porquê nós não estávamos conseguindo assinar o contrato. Aí ele colocou uma série de problemas que estavam surgindo, mas que ficava muito claro que ali tinha não tinha motivo para que houvesse para que fosse retardada a assinatura daquele contrato. E ele foi assinado, afinal, o contrato? Ao final foi assinado. Mas ele só foi assinado após a questão Depois das propinas? houve aproximação mais com o Júlio Camargo, houve essa discussão e ele foi assinado posteriormente. O senhor ou a Camargo foram ameaçados alguma vez? Foram ameaçados fisicamente ou moralmente ou de alguma forma para efetuar esses pagamentos? Não havia uma ameaça, não, fisicamente não. Teve vamos dizer, o senhor mencionou essa conversa na diretoria de serviços, colocando empecilhos ao contrato, mas houve algum ato concreto por parte da Petrobras que atrapalhou a Camargo Correia e que eventualmente estivesse condicionada a pagamento de propina? Esse fato é né? Assim, o poder que eles têm é muito grande, né? Assim, basta ele simplesmente não colocar numa reunião de diretoria para discutir uma aprovação de um aditivo, né? Então, um aditivo que você está com um problema de caixa, que você precisa assinar nesse mês, ele retarda isso meses simplesmente por um interesse. E fatos como esse acontecerem, aditivos, em que você percebia que aquilo poderia ter sido resolvido com maior agilidade e que não era, né? Quer dizer, por algum interesse de pressão desse tipo. Agora, isso nunca foi explícito para mim, pelo menos, né? Nunca houve explicitamente por parte desses diretores, né? Mas já estava acertado como uma regra geral que haveria pagamento de propina em todo aditivo? Sim. E por que haveria então esse retardamento? Porque nós retardávamos esses pagamentos, né? Quer dizer, nós éramos cobrados por dívidas que a Camargo teria com essas duas diretorias. Pelo que eu entendi que o senhor mencionou, o senhor Alberto Youssef intermediava propinas para a diretoria de abastecimento? Sim. E o senhor Júlio Camargo intermediava para... diretoria de serviços. Mais algum intermediador o senhor chegou a conhecer? Que a Camargo usou, não. A Camargo só usou esses dois. E o que o senhor tinha presente na época? Esses valores iam para os diretores ou iam para os partidos? Não ficou claro também para mim. Eram colocados para os partidos. Não se colocava que ia para os diretores, nós não tínhamos conhecimento de se ia, como ia, o quanto ia, não era colocado. Mas quem colocou isso para o senhor, que ia para os partidos? Quando eu assumi a área, eu insisto, né, assim, o outro diretor falou, existe esse compromisso, né, e esse compromisso é para os partidos que apoiam esses diretores, né, quer dizer, isso é assim que funciona, né? E como é que o senhor sabe, por exemplo, que o senhor Alberto Youssef e o senhor Júlio Camargo não embolsavam tudo isso? Eu não sabia, né, e até porque aí também, assim, novamente, né, a tratativa direta sobre essas questões até de valores e percentuais era feita pelo diretor comercial. Algumas pessoas aqui da denúncia, eu indagar se o senhor conhece, Adir Assad. Não conheço. Dario Teixeira Alves Júnior. Não. O senhor João Vacari Neto, o senhor chegou a conhecer? Não, conheci o nome só do mercado, mas não tive com ele. Lucélio Góes. Não, conheci aqui na Polícia Federal. Mário Frederico Mendonça Góes. Também, conheci na polícia.
Da Mendes Júnior, o senhor... Rogério Cunha de Oliveira, o senhor conheceu? Não me recordo. Nessas reuniões, pelo que o senhor se recorda, era só Alberto Vilaça. Seu Vilaça. Nessas questões do juízo. E eu declaro, então, encerrado o depoimento do senhor Dalton Avancini.